Acidentes nas rodovias federais concedidas no Brasil são tema de dissertação na Escola de Engenharia da UFMG. Na Faculdade de Direito, tese discute a legitimidade da intervenção médica em crianças intersexuais. Está no ar o Logia. Olá, seja bem-vindo ao programa Logia. Os acidentes de trânsito em rodovias federais são uma das principais causas de morte no Brasil. O elevado número de acidentes e o prejuízo causado por eles motivou o pesquisador Cláudio Lobato, do Programa de Pós-Graduação em Geotecnia e Transportes, a analisar o cenário em dissertação de mestrado. Entenda mais sobre a pesquisa em nossa reportagem. Acidentes de trânsito são um dos principais fatores para o elevado número de óbitos no Brasil e no mundo. As concessões de rodovias tentam garantir a manutenção das vias para torná-las seguras. A evolução dos acidentes nos trechos concedidos foi tema de pesquisa de Cláudio Lobato, na Escola de Engenharia da UFMG. O objetivo principal é analisar as rodovias federais concedidas, a evolução dos acidentes das rodovias federais concedidas, tendo como temas objetivos específicos entender como que é o contrato de concessão dessas rodovias, as etapas de concessão, né, o embasamento legal dessas concessões e tentar propor melhorias, tá, para o monitoramento desses acidentes nas rodovias concedidas. O Brasil possui o segundo maior conjunto de rodovias no mundo, sendo mais de 14 mil quilômetros em rodovias concedidas. O Programa Brasileiro de Concessões de Rodovias teve início na década de 1990 e já passou por diferentes etapas. A primeira etapa de concessão, no final da década de 90, de 96 a 98, efetivamente os contratos ocorreram de 5 concessionárias. Depois veio a segunda etapa no período de 2008, 8 concessões de rodovia. E numa terceira etapa, mais 7 concessões no período de 2013 a 2015. Quer dizer, a gente engloba aí, possui aí nesse período 20 concessões de rodovias federais, tá? Abrangendo de mais de 9 mil quilômetros aí. Na pesquisa, Cláudio teve como base a análise da taxa de acidentes e da severidade dos acidentes ocorridos entre 2008 e 2018. A metodologia aplicada foi a análise das estatísticas descritivas e o teste de Wilcoxon e dos mínimos quadrados ordinários, MQO. Esse estudo teve como importância pegar uma série temporal significativa, né, e tratar essas informações e fazer, vamos dizer, cruzamento dos dados ali, de tal forma que fosse possível ter uma ideia. Houve uma evolução desses acidentes, uma redução dos acidentes em função da concessão ou não. Pela série temporal, né, desses 10 anos, de 2008 a de 2018, que foi o período pesquisado, observa-se uma redução da taxa de acidentes e da taxa de severidade de acidentes nas rodovias. A pesquisa foi, na realidade, identificar qual que é essa evolução, mas não identificar é muito, é pouco, em função das especificidades de cada concessão, de cada etapa. Tem concessões que, pelo período em que se encontra, pela maturidade dessa concessão, há uma estabilização em termos de acidentes. Tem outras concessões que começaram mais recentemente, né, que, em função das obras que ocorreram, houve uma diminuição de acidente ao longo do período concedido. Novos métodos de monitoramento de acidentes. São esses os resultados da pesquisa de Cláudio. Eles possibilitarão uma análise comparada da evolução dos acidentes de maneira padronizada e segura. Ela traz propostas de quais são os indicativos necessários para se ter num relatório de monitoração padrão, de tal forma que isso possa melhorar a qualidade dos relatórios que são apresentados, né? Definir ou até indicar a definição de um padrão de um relatório, ou exatamente levantar o que a gente tem que perguntar, o que a gente tem que pesquisar para identificar se aquele trecho está
bem ou mal em termos de acidente, taxa de acidentes ou taxa de severidade dos acidentes ali. Por mais que obras sejam feitas nas diversas concessões, que é o objetivo de uma rodovia concedida, né? Implantar melhorias de tal forma que gere melhoria de condições de segurança aos usuários que passam por aquele trecho. A intervenção médica em crianças intersexuais é uma prática comum no Brasil, justificada por uma urgência biológica e social. No entanto, debates recentes em torno do assunto levantam questionamentos acerca da legitimidade desses procedimentos. A pesquisadora Érica Pretz discute as questões envolvidas nesse panorama em sua tese de doutorado e está aqui com a gente hoje para conversar sobre o tema. Obrigada pela presença, seja bem-vinda ao Logia, Érica. Obrigada, Larissa. Érica, em sua tese, você aborda a legitimidade da intervenção médica em crianças e adolescentes intersexuais. Como podemos definir o que é intersexualidade? Bom, a intersexualidade ela era nomeada antigamente como hermafroditismo. Então, talvez esse termo seja mais claro para as pessoas, assim, porque ele é mais... Ele é um termo antigo, então as pessoas têm uma familiaridade com ele, de certa maneira. O termo intersexualidade ele tem sido utilizado recentemente, na última década, muito em razão do movimento social que busca se afastar do pejorativo que carrega o termo hermafroditismo. Então, é basicamente aquilo que se considera um não alinhamento dos sexos no corpo de um indivíduo, porque nós temos o sexo gonodal, o sexo genético, sexo hormonal, o sexo interno e externo, né, que é a morfologia. Então, em algum desses dos momentos da configuração do sexo no corpo da criança, pode haver uma desconexão, né? Pode haver há casos de crianças que têm órgãos internos sexuais masculinos e órgãos externos femininos. E isso gera uma determinada ambiguidade. Em outros casos, a anatomia do órgão genital externo causa nos médicos gera uma certa ambiguidade, assim, não dá para definir se é um pênis ou uma vagina, e isso leva à necessidade, né, de acordo com os médicos, uma urgência, né, biológica e social de reconstruir esse sexo, de construir ou uma vagina ou um pênis dentro de um estereótipo desejado para um órgão genital. No Brasil, atualmente, qual é o cenário legal e jurídico para que haja essa intervenção médica em pessoas intersexuais menores de idade? Então, o que nós temos é uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Nós não temos nenhuma lei que foi editada pelo Congresso Nacional. A gente tem essa resolução que diz que a intersexualidade, e eles elencam vários modos, né, que essa intersexualidade pode ocorrer. Estima-se que existem 45 tipos de intersexualidade. E isso está tudo na resolução do Conselho Federal de Medicina. E a partir dessa resolução, permite-se que crianças recém-nascidas sejam submetidas à cirurgia para a construção ou reconstrução dos órgãos sexuais externos. E também, dependendo do caso, pode-se iniciar o tratamento hormonal para adequar essa não adequação, né, do corpo dessa criança. E essa escolha, ela é feita pelos pais? Bom, a escolha, geralmente, ela é feita pelos pais e os médicos, em conjunto, né? Busca-se, através do conhecimento médico, orientar os pais a melhor escolha do sexo daquela criança para fins de registro civil e também para a criação da criança, né? Então, geralmente, os pais, eles, geralmente no nascimento de uma criança, eles estão no momento assim
esperançosos pelo nascimento daquela criança e eles também estão num momento de fragilidade, que a partir do momento que chega a equipe médica e diz, olha, a gente não sabe definir qual que é o sexo da criança e informa isso para os pais, e geralmente isso demora muito, muitas vezes a gente tem relatos de casos de mães que demoraram para poder ver a criança, justamente por isso, porque nasce com uma ambiguidade que o médico não consegue definir o que é, e começa-se todo esse procedimento para definir o sexo. Então, geralmente se baseia nos conhecimentos médicos, né, que o médico é técnico que domina aquela ciência, então ele vai orientar os pais a escolher esse sexo. Para a criança ou adolescente que passa por essa readequação sexual, sem direito à escolha, quais são as consequências físicas e psicológicas? Bom, são vários os casos de intersexualidade, né, de ambiguidade genital, mas geralmente os casos que a gente tem tido notícias de pessoas do movimento social que passaram por essas cirurgias e que têm narrado são geralmente o sofrimento psicológico e o sofrimento físico, que são incontinência urinária, dor crônica, porque a cirurgia na região genital, dependendo do caso, para a construção ou de uma vagina ou de um pênis, isso demanda muitas cirurgias. No caso, por exemplo, para a construção de uma vagina numa criança que nasce com ambiguidade genital, ela vai ter que passar por várias cirurgias ao longo da sua vida, ao longo do crescimento. Então, para poder alargar o canal vaginal do tamanho, né, ideal para aquela criança, para aquela pessoa ao longo da vida dela. Então, ela vai passar por esse procedimento durante muito tempo e isso acaba trazendo bastante dano psicológico para essa criança, porque ela não sabe na primeira infância o que está acontecendo com ela, porque ela vai tanto ao médico, porque ela se submete tanto a cirurgias. A gente tem relatos de pessoas hoje adultas que só souberam depois dos 30 anos que tinham sido submetidas a esses procedimentos cirúrgicos, porque os pais inventaram desculpas, disseram que eram outros procedimentos, então a pessoa não sabe por que ela passou aquilo. Então, vai variar de cada caso. Então, cada pessoa tem um sofrimento por conta desse tipo de cirurgia, quando ela é realizada sem o consentimento dessa pessoa. Na sua pesquisa, você aborda o conceito de autodeterminação. Do que se trata? A autodeterminação é o direito daquela pessoa, né, de se determinar ao longo da vida de acordo com os desejos dela, com os planos e objetivos de vida que ela tem, o que ela construiu socialmente. Então, a autodeterminação é isso, o que eu trabalho na tese, é o direito desse sujeito se determinar ao longo da vida dele do jeito que ele queira e não do jeito que outras pessoas determinaram para ele, no caso, a equipe médica ou os seus familiares. E falando um pouco mais sobre a sua pesquisa, quais as referências teóricas que orientaram a sua análise? Bom, a parte inicial da tese, ela foi baseada bastante nas teorias queer, teorias críticas sobre gênero e sexualidade. Então, eu tratei dos textos médicos, né? Busquei fazer uma análise crítica desses textos médicos que tratam da intersexualidade para tentar demonstrar como aquele discurso médico ainda estava carregado de preconceitos sociais, de intuitos de normalização daquele sujeito para a construção de um determinado gênero. Então, essa primeira parte foi baseada nessas correntes críticas sobre sexualidade e gênero, especialmente teoria queer. A segunda parte da tese, que foi a parte mais focada no direito mesmo, ela já foi baseada nos discursos sobre bioética e biodireito, para buscar determinar como que o direito pode interferir nessa gestão da vida humana através do conhecimento médico. E qual foi a metodologia que você utilizou na pesquisa? Bom, o método de análise foi a análise crítica mesmo dos textos, tanto médicos quanto jurídicos, e também a análise de bibliografia de jurisprudência internacional. A gente analisou o caso do Tribunal
da Suprema Corte alemã e do Tribunal Constitucional colombiano, que trataram de questões jurídicas, né, sobre a intersexualidade. Casos de crianças que foram operadas na Colômbia e que os pais buscavam a legitimidade para poder tentar fazer as cirurgias, e o tribunal percebeu que isso poderia ser uma violação de direitos humanos dessas crianças e submeteu a uma moratória, né, para que isso fosse suspenso no sistema de saúde deles, até que a criança pudesse participar do processo de escolha. E no caso da Alemanha, foi um julgado de uma intersexual que descobriu, com 40 anos mais ou menos, que ela era intersexual, que ela tinha sido submetida a uma cirurgia de normalização, e aí ela processou o médico que fez a cirurgia dela. E ela logrou êxito, né? Ela foi vitoriosa nessa ação, e isso é um caso referência para muitos, para o movimento intersexual. O diagnóstico de uma intervenção precoce em menores intersexuais é muitas vezes justificado por um caráter de urgência, né? Como a gente já falou. O que isso implica sobre a legitimidade do procedimento? Bom, a questão é que, em pouquíssimos casos, a ambiguidade genital, ela importa um risco para a vida daquela criança. Ela geralmente é uma cirurgia que é de cunho estético. Você vai adequar aquele órgão genital a um determinado padrão do que seria esperado para um menino ou para uma menina. Então, você está tentando construir um sexo para uma criança para que ela seja criada num determinado gênero. E isso acaba tirando daquela criança a possibilidade de que ela participe desse processo, esse processo de escolha, de ser submetida a uma cirurgia extensa e que pode ter diversos efeitos na vida desse sujeito. Ele não participa desse processo de escolha ou do início, de quando vai ser feito ou se vai ser feito, porque aquela pessoa pode não querer fazer uma adequação daquele órgão genital. Às vezes ela está satisfeita com aquele órgão com o qual ela nasceu. Então, a legitimidade que eu questiono na tese é justamente se os pais e a equipe médica podem decidir por essa pessoa como ela vai viver a vida dela. Porque isso é uma cirurgia estética que poderia ser feita ou na adolescência, ou poderia não ser feita se a pessoa não quiser, e que é feita e escolhida pelos pais. Então, e que pode ter vários danos para essa criança, incontinência urinária, castração mesmo da criança, porque em alguns casos você tira as gônadas sexuais daquele sujeito para adequar ele a um outro sexo, e ao longo da vida ele pode, por exemplo, se perceber num gênero diferente daquele que foi designado pelos pais. A gente tem visto muitos intersexuais que foram designados na infância pelos pais e que se descobriram transexuais, porque, né, basicamente os pais escolheram errado o sexo para ela. Então, você submete um sujeito a um tratamento que é doloroso, que é demorado e que tem várias repercussões na vida dele, não pergunta para ele e em algum momento ele fala assim, olha, vocês escolheram errado. E nós não temos dados suficientes, porque a questão da intersexualidade ela ainda está envolta em silenciamento, em vergonha, então a gente não tem dados suficientes nem para dizer que a cirurgia é benéfica para o sujeito, para dizer, olha, na maior parte dos casos ela funciona e a gente escolheu certo, mas também a gente não tem dados para dizer, olha, ela não dá certo. Então, levando em consideração isso, se a cirurgia ela tem um cunho meramente estético para definir um sexo de criação que pode mudar, a própria transexualidade já prova isso, porque nascer com um aparelho genital não define o gênero daquele sujeito. Então, construir um sexo para aquela criança, um aparelho genital, de acordo com o que os pais pensam que é melhor ou que o médico pensa, não significa que aquele sujeito vá performar aquele gênero escolhido ao longo da vida dele. Então, sendo meramente estético para adequação a uma determinada norma, por que não esperar pelo menos até a adolescência, quando o gênero já está fixado, para poder fazer essas cirurgias? A criança vai poder participar, ela vai entender, não vai ver aquilo necessariamente como um sofrimento, mesmo que tenha depois efeitos, né,
secundários por conta da cirurgia plástica, mas ela vai participar daquele processo, então, quando adulto, vai entender que participou daquilo como um sujeito autônomo mesmo. Então, a legitimidade e essas questões estão todas envoltas, assim. Érica, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Obrigada novamente por ter aceitado o nosso convite e parabéns pela pesquisa. Obrigada, Larissa, eu que agradeço. O Logia deste mês termina agora. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.